Olá, Bispa Leila, Bispa Cristina, Wilziane Araújo, que Deus abençoe você, Deus te abençoe. A você que está entrando aqui no Instagram, boa tarde. Pastora Ana Cícera entrando aqui no Facebook, a Lu, boa tarde. Pastora Shirley, a minha querida Vera, boa tarde. A Neide, boa tarde, muita paz e as bênçãos de Deus em nossas vidas. Boa tarde, minha querida. A Cida, boa tarde, Bispa. Boa tarde, Cida. Deus abençoe você. A Bispa Thalita, Pastora Dulce, que Deus te abençoe, Pastora Dulce. Bispa Márcia, boa tarde. Tudo bem, Bispa Márcia? Saudade. Saudade de vocês aí nos Estados Unidos, viu? A Bispa Keila, saudade. Se Deus quiser, será que dá para ir esse ano ainda? Se Deus quiser. Paz, minha bispa querida. Paz, Fernanda. Que Deus te abençoe. Boa tarde. A Lu tá dizendo aqui, boa tarde. Cada dia mais linda com um novo visual. Obrigada, Lu. São seus olhos. Obrigada. Neide de Jataí, entrando a minha querida Luciene, lá de Salvador, na Bahia. E a Márcia também, lá de Atlanta. Márcia, beijão. Eu também tô querendo ir, Bispa Keila. Fabiana, boa tarde, Fabiana, que bom te ver aí. A Bispa Wanda também. Boa tarde, Márcia. Deixa eu ver, a Cláudia do DAI, presbítera Cláudia, beijo, boa tarde. Supermercado Canaã, dizendo boa tarde para você aí do Supermercado Canaã. Amém. A Paula de Rio Claro, tanta gente abençoada entrando aqui. Bispa Elisângela, beijo para vocês aí no Rio, Bispa, na Taquara. A Tânia, a Ivone APF Lima. Que Deus te abençoe, Ivone. Boa tarde. Neuci, boa tarde. Maria Luz do Amaral, boa tarde para você. Muitas pessoas entrando, que bênção, né? Bênção ter vocês aqui. Bênção poder compartilhar um pouco da palavra com vocês. Compartilhar um pouco com vocês da palavra, né? É sempre muito bom para mim. Poder orar junto, né? Saber que nós estamos juntas, orando, juntas aqui. Isso é uma bênção. Fonte Itaú de Minas, Regional de Franca, Eliana. Que Deus te abençoe, Eliana. Deus te abençoe. Minha mãe acabou de entrar. Beijo, mãe. Beijo para você. Olha só, a Maria Luz do Amaral dizendo, boa tarde, Bispa, que é a fonte de Ceilândia, Brasília. Beijo para vocês aí em Ceilândia. Bispa Marinês está assistindo também, que bom, que bom. É muito bom ter vocês. Muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder compartilhar, muito bom saber que eu conto com as orações de vocês também. Precisamos das orações de vocês e é muito bom saber disso.
A Rose está dizendo aqui, será comigo e meu esposo Evanilson. O que será, Rose? Eu acho que eu perdi. Aqui, Bispa, hoje a Fonte de Taubaté terá uma reunião para pais e adolescentes. Olha, que bom! A Fonte de Taubaté numa live com a nossa querida Rose, que é psicóloga, aí com uma vasta experiência em família, crianças, adolescentes, e ela e o esposo Evanilson, que são queridos nossos aqui, vão estar nessa live com a Fonte de Taubaté, reunião para pais de adolescentes. Que bênção, coisa boa, vai ser uma bênção em nome de Jesus, muito bom. Vai ser pelo Zoom, ela está falando, então não é uma live, vai ser pelo Zoom, uma sala no Zoom, né? É uma reunião para pais e adolescentes. Muito boa iniciativa dos irmãos lá em Taubaté. Eu penso que vai ser muito boa essa reunião. O pessoal lá do supermercado Canaã, peço oração para Deus fazer com que meu esposo volte para os braços do Senhor, pois estamos precisando muito dessa volta. Vamos orar para que ele retorne, não é, a Deus, para que ele se converta, em nome de Jesus. A nossa querida Rose, a psicóloga Rose, ela fica assim, Psi Rosi Pinheiro. A nossa querida Rose está dizendo que o link para entrar nessa sala está na bio do Instagram da Fonte de Taubaté. Então você pode tentar entrar. Queridas, olha aí, queridos irmãos e queridas irmãs, 4007-2910, o nosso telefone, o nosso Disque Oração. Você que quer dizimar e ofertar também via online, que quer abençoar esta obra, viu? Seria muito bom se eu não precisasse falar isso, mas precisamos falar. A igreja é sustentada por dízimos e ofertas, e isto aqui é igreja, não é? Eu aqui conversando com vocês, isto aqui é igreja. Então, geralmente a pastora Márcia me ajuda colocando aí os endereços bancários, mas você pode, no 4007-2910, você pode dizer o seguinte: eu quero contribuir com a Igreja Fonte da Vida, e eles vão te dar como a melhor maneira para contribuir. Tá aí entrando a nossa querida Evandra. Saudade, Evandra. Deus abençoe vocês aí, viu? Saudade. Beijo para vocês. Evandra, Thomas, né? A família. Que Deus abençoe vocês aí, muito queridos. No site da Fonte tem todas as contas. A pastora Floraci está dizendo, é só entrar no site. Você que quer nos ajudar a manter esta obra no ar, você pode contribuir, fazer a sua contribuição. Pode ser um parceiro missionário também. Então você liga lá no 4007-2910 e diga, eu quero ser um parceiro missionário, eu quero ajudar. E vai ser uma bênção a sua ajuda, qualquer quantia que o Senhor colocar no seu coração, e Deus vai retribuir em dobro, em triplo, Deus vai abençoar a sua vida. A Rosane Teixeira está dizendo aqui, minha família se dispersou, se afastou, brigam constantemente, sou a única cristã. Estamos até distante fisicamente, sofro perseguição e agressão verbal e psicológica. Que Deus te ajude, viu, minha irmã? Que não é fácil enfrentar isso, não. Que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, que o Espírito Santo te traga graça e fortalecimento. Queridas, aqui no Brasil, nós estamos frente a uma situação que balança
os nossos conceitos e preconceitos. E eu coloquei, inclusive agora há pouco, um post dizendo que aproveitar-se disso me enoja. Aproveitar-se da situação para politizar e polarizar só torna a situação mais cruel do que já é. Mais cruel do que já é. Então, nós estamos frente a uma situação de uma criança, que foi abusada sexualmente desde os 6 anos de idade e hoje com 10 anos ela se encontra grávida. O abusador logicamente fugiu, né? Ela se encontra grávida e na justiça tá aí uma briga política já, porque aqui no Brasil tudo vira política, viu, gente? Cansa. Tudo vira política aqui no Brasil. E tá uma situação até política sobre o aborto ou não aborto e tal. É uma briga e a crueldade correndo e comendo, né? Sem pensar no coração dessa criança. Muita gente falando besteira, falando bobagem. Como eu falei, tudo aqui vira política. O vírus, coronavírus no Brasil é político. Ele virou um político no Brasil. Então, eu não vou discorrer sobre esse assunto aqui. Eu vejo muita bobagem, né? Então, a legislação brasileira já prevê o aborto, a interrupção legal de gestação em 3 casos. É por lei, é legislação brasileira. No caso em que a mãe corre risco de vida, e agora, não se engane, na pandemia estão acontecendo muitos partos prematuros, porque a mãe pega coronavírus. E a mãe correndo risco de vida, a gestação é interrompida, isso é por lei, né? Então, graças a Deus, tem nascido crianças de 7 meses que têm sobrevivido. No caso em que a mãe corre risco de vida, no caso de criança anencéfalo, quer dizer, sem cérebro, e neste caso as mães podem decidir se querem ou não abortar, mas se elas quiserem abortar, é previsto por lei. Elas têm esse direito. E no caso de estupro, a gestação pode ser interrompida. É por lei. Isso dói no meu coração. Muito. Porque a lei prevê esses 3 casos. Não vou entrar no mérito da questão, mas nós somos pró-vida. Não é? Nós somos pró-vida. Porém, eu quero usar desta fala para incrementar aqui algumas coisas que eu preciso falar. Eu preciso falar. Senão, como dizia minha sogra, quem adoece sou eu. Né? Então, este caso confronta as nossas ideias, os nossos conceitos e os nossos preconceitos religiosos. Isso confronta. Essa criança está amparada por lei e me parece colocaram aqui que foi feito o aborto hoje.
pela manhã, né? Então, ela está amparada. Mas eu vi gente, ouvi falar, não vi, eu ouvi falar de pessoas gritando, esbravejando, falando contra, a favor, puxando, e falando bobagem, né? Aí entra as feministas falando, quem decide é a mulher, se quer abortar, se não quer abortar, né? E a mulher, estou falando da mulher, eu não estou falando da criança, ok? Pelo amor de Jesus. Eu estou falando da mulher consciente e não da criança, né? A mulher deveria ser consciente e dizer, eu quero engravidar ou eu não quero engravidar. Existem aí N métodos preservativos, métodos anticoncepcionais que podem ser usados. Eu não estou falando da criança, eu estou falando da mulher, né? Então, não entrando desse lado, eu quero me ater à criança. A uma criança que não conheceu qualquer outra coisa na vida a não ser dor e abuso e falta de direito. Dor e abuso e falta de direitos. Eu imagino que a mãe desta criança é muito jovem também. E eu me pergunto aonde essa mãe estava, que não viu que essa criança foi abusada dos 6 até o desfecho agora. Bom, mas eu quero ler alguns textos da palavra do Senhor para você que é cristão. Para você que é cristão. Mateus, aqui, eu coloquei no Instagram o texto e não me lembro agora a referência, mas a palavra de Deus diz tanto em Isaías quanto em Mateus. A Bispa Cássia pode me ajudar procurando o texto, que o servo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele não esmagará a cana quebrada, nem pisará a chama, não é? O pavio que fumega. O Senhor Jesus Cristo não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Isso foi escrito em Isaías, falando profeticamente sobre o Messias, e foi repetido por Mateus. Exatamente, Isaías, a Bispa Cássia apontou aqui, ó, Isaías 43, 3, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. E foi repetido em Mateus capítulo 12, versículo 18. Então, minha querida e meu querido irmão, antes de jogar pedra em qualquer pessoa que seja, antes de julgar qualquer pessoa que seja, com pretexto religioso, sim, lembre-se de que o Senhor Jesus Cristo não pisa a cana que já está quebrada. Ele não pisa. Eu sou totalmente pró-vida e contra aborto, mas já acompanhei a dor profunda de mulheres que praticaram o aborto. E nunca uma delas ouviu da minha boca qualquer palavra de julgamento,
porque eu entendo que elas são cana quebrada. Eu acompanho o choro, eu acompanho a dor, e muitas delas que praticaram o aborto nunca mais conseguiram engravidar. Você sabe por quê? Porque elas se punem. Elas se punem por isso. Então, pensando nessa criança, eu tenho vontade de chorar todas as vezes que eu penso nessa criança. Uma criança que não conheceu outra coisa na vida. Psicólogos que estão aqui assistindo a live, pedagogos que estão aqui, psicopedagogos que estão aqui, pais e mães que estão aqui responsáveis assistindo essa live junto comigo, aqui, sabem que esta criança só terá condições de ser uma pessoa normal na vida se tiver tratamento e Jesus na vida dela. Senão ela vai ser uma pessoa totalmente transtornada. Cana quebrada. Cana quebrada. E o meu Senhor Jesus Cristo nunca pisou uma cana quebrada. Nunca pesou em cima de uma pessoa. Pelo contrário, ele sempre disse o seguinte: o meu fardo é leve. O meu fardo é suave. Eu queria propor para você, tem 2 crianças no Brasil que foram jogadas na mídia assim, ó, pá. E eu estou orando pelas 2. Uma é essa menininha, não sei nem o nome dela, mas eu queria propor para você que você estivesse orando por essa criança e não se engane, viu? Não se engane. No Brasil, aqui, ó, existem muito mais mães de 10, 11, 12 anos do que imagina a sua vã sabedoria, viu? Então, antes da gente jogar pedra, vamos orar por essa criança. Ela está amparada por lei. Ela está amparada por lei. A mim não me compete dizer A, B ou C. Eu tenho que ter misericórdia dessa mãe desta criança e dessa criança. Que Deus tenha misericórdia da mãe e desta criança. Me perdoe se eu vou contra aí os seus conceitos, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar, eu me sinto na posição de líder. E líder não pode ficar em cima do muro, líder tem que falar. Pegando esse gancho, eu quero alertar aqui pais, mães que me assistem, pastores, pastoras, bispos, bispas que me assistem. Eu quero ler aqui, eu preguei domingo de manhã sobre Naamã, e eu quero pegar aqui, pensar aqui, né, a história da menina. 2 Reis, capítulo 5, fala da história de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. Ela disse à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele lhe restauraria da sua lepra.
Gente, eu acho que vou morrer falando isso, viu? Ensine a criança a fé. Fé é coisa que a gente ensina. Respeito a Deus, respeito às coisas de Deus, é coisa que a gente ensina. Uma vez eu falando com uma mãe, né, uma mãe meio descabeçadinha, eu falando com uma mãe, eu virei, na época eu era muito jovem também, ela teve uma criança na idade dos meus filhos, e era uma pessoa que eu gostava muito, e eu falando exatamente com ela da necessidade de criar a criança dentro da igreja, de criar a criança com os valores cristãos, e na época tinha saído um filme aí chamado Pivete. Sabe que tipo de filme que foi, né? Foi também uma denúncia sobre abuso infantil, esse filme, tá, mas tinha saído. Eu lembro direitinho da resposta que essa mãe me deu. A resposta dessa mãe foi a seguinte: não, nada disso não, que isso? Do jeito que eu escolhi, o meu pivete tem o direito de escolher. Não, eu não vou pôr esse tipo de peso em cima da cabecinha dele. Não, deixa ele crescer que ele vai escolher. Infelizmente eu não tenho nem notícia do que virou essa criança, né? Eu não tenho notícia, não sei. Talvez tenha escolhido da maneira correta. Mas não é isso que a palavra de Deus te ensina. Não é isso que a palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus ensina para pais, para mães, os avós, sabe? Os avós têm grande influência sobre os seus netos. Trarei a bênção até terceira e quarta geração. Então, se a gente tiver força para influenciar, até bisneto, viu, gente? Os avós têm influência sobre os netos. A gente ensina fé. A gente ensina respeito às coisas de Deus. A gente ensina respeito à palavra de Deus. A gente ensina a palavra de Deus. A gente ensina a amar os louvores da igreja. A gente ensina na linguagem da criança, ensina respeitando os níveis de desenvolvimento da criança. A gente paga um preço. Olha, agora está na pandemia, ok. Não pode levar criança para a igreja, não pode mesmo. Ok, perfeito, né? Não pode, vírgula, não tem a aulinha, a sala. As aulinhas no Geração da Fonte estão sendo online, né? Mas a gente precisa criar a criança na igreja. Na igreja. Levando a criança na igreja. Criança na igreja dá trabalho? Dá. Criança na igreja não fica quieta? Não. Os meus também não ficavam. Criança na igreja come bolacha? Come. Come bolacha, come pipoca, mastiga aí um chicletinho, se é que você dá, um pirulito. Criança às vezes fica inquieta num culto que demora muito? Sim. E na época dos meus, eu pegava e levava lá para o fundo da igreja para não atrapalhar a reunião e ficava com eles lá atrás, no fundo da igreja, no colo. Milhões de vezes que eu me lembro, perdoa a hipérbole aí, mas milhões de vezes que eu me lembro, levei lápis e papel e para eles desenharem na igreja.
porque está ouvindo a palavra, porque a palavra não volta vazia, porque está formando aqui, ó, o ambiente para a fé florescer. Porque é o lugar onde o Espírito Santo pode tocar a criança. Por que que eu estou falando isso? Pegando a história de Naamã, porque aquela menina que foi levada cativa, tiraram tudo daquela menina, tiraram o papai, tiraram a mamãe, tiraram a vovó, tiraram o vovô, não sei nem se eles estavam vivos. Levaram a menina para uma terra diferente, de língua diferente. Mas não tiraram a fé do coração da criança. Não tiraram a fé do coração daquela criança. Quando o papai e a mamãe não puderam proteger, quando o vovô e a vovó não puderam proteger, quando ela não estava mais no aconchego do lar, a fé protegeu aquela criança. Oh. Eu ando muito emotiva, viu? Eu tenho dito a Deus nas minhas orações, quando eu não puder mais influenciar, ou quando eu não tiver mais condição de abençoar de alguma maneira, que a fé guarde o coração dos meus netos. Que a fé guarde a vida dos meus filhos. Que a fé em Deus segure o caminho dos meus filhos. Então, tem muita coisa que a gente ensina dentro de casa, viu? É em casa. Se você já tem seus filhos adultos, você pode passar para frente o meu ensinamento aqui. Educação sexual se dá em casa. E educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Não é. Educação sexual se dá com linguagem adequada ao nível de desenvolvimento da criança, adequada ao tamanho da criança. Nós não podemos fechar os nossos olhos. O último ataque, acho que um dos últimos ataques do diabo contra esta terra é exatamente o abuso sexual infantil. E como tem acontecido. E a minha oração constante, Deus desbarata essa rede de pedofilia que existe no mundo. Eu preciso até segurar meu coração. Esses dias recebemos aqui um pedido de oração. Apóstolo, ora por fulano de tal, porque ele é pedófilo e sofre muito. Eu sei que como as taras são classificadas pelo DSM como enfermidade, pedofilia também é. No entanto, os crimes cometidos por estas taras são penalizados pela lei. Entendeu? Me perdoa, não quero chocar você, mas quero até pedir, não pede para eu orar por esse assunto, não. Não pede para eu orar por isso. O
palavra de Deus diz que Jesus falou, palavras de Jesus, que quem escandalizar um destes pequeninos, melhor fosse que amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra e jogasse no fundo do mar. Palavras de Jesus. Quem sou eu para ser melhor do que Jesus, viu, gente? Então não me pede para orar por isso. Pelo amor de Deus. Eu não tenho amor suficiente cristão para orar por isso. Educação se dá em casa. Educação se dá em casa. É em casa que eu ensino meu filho, minha filha, meu filho menino. Eu ensino para os meus filhos e netos. E aqui, graças a Deus, meus filhos passam para frente. Que existem certas brincadeiras que não são brincadeiras, são falta de respeito. Ainda que eu fale isso brincando com eles, porque lógico, criança tem algumas brincadeiras, eles testam limites com brincadeiras, e a vovó vira e fala assim, ó, isso aí não é brincadeira, isso aí é falta de respeito. Até que esse conceito vai entrando na cabeça das crianças. Eu fico abismada de saber de algumas brincadeiras de gente adulto. Numa roda de família, numa roda onde está todo mundo reunido, passa uma criancinha de 5 anos e um adulto vai e puxa a calça da criança para baixo e morre de rir. Eu ouvi falar que uma avó fez isso. Isso é abuso. Esse tipo de constrangimento é abuso. É abuso emocional. Perdoa, minha querida, eu tô inflamada com isso. Perdoa o jeito que eu tô falando, mas é abuso. A mãe não pode aceitar. O pastor tem que falar. A pastora tem que falar. Educação e proteção se dá em casa. Adolescentes estão com seus hormônios, os pré-adolescentes. Então, as pré-adolescentes, quem é? A criança de 9, 10, 11, 12 anos. É pré-adolescente. Os pré-adolescentes estão com os hormônios à flor da pele. Mas se houver uma boa educação antes, quando eles chegam nessa fase, a família consegue lidar com as curiosidades de maneira mais sadia, consegue responder as perguntas e guardar a criança. Uma menina de 10, 12 anos, por mais desenvolvida que seja, não é para namorar. Não tá na hora de namorar e eu não sou velha quadrada, não. Aí põe uma menina de 9, 10, 12 anos na mão de um rapaz de 18 anos. Ah, porque ele ama a menina. É lógico que ele ama. Mas não tá na hora. É hora do pai dizer não, é hora da mãe dizer não. Não, não vai, não quero. Acabou. É hora do pastor e da pastora orientarem. E eu preciso dizer mais uma coisa. Me perdoem, como eu disse, eu não quero magoar a sua crença. Mas eu preciso dizer mais uma coisa. No princípio, escuta o que eu estou falando. No princípio, criou Deus, homem e mulher.
Dá para você escrever aí para mim? Escreve aí para mim. No princípio, criou Deus homem e mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe muita confusão homossexual na cabeça de adolescentes. Eles são muito atacados. E atacados de uma maneira que, se nós nos posicionamos e falamos, nós somos preconceituosos. Você está sendo preconceituosa, você não está aceitando minoria. Mas este é um conceito que nós não podemos abrir mão. Cada pessoa escolhe o que quer ser, sim, de uma certa idade para frente. Mas enquanto são crianças e adolescentes, eu tenho que falar. Vovó, você tem que falar. Vovô, você tem que falar. Mamãe, você tem que falar. Papai, você tem que falar. Tia, você tem que falar. No princípio criou Deus homem e mulher. Deus te criou uma mulher. É isso que precisa ser falado. Deus te criou um homem. É isso que precisa ser falado. Não importa se você é uma mulher que gosta de futebol. Que maravilha que você é uma mulher atlética, que gosta de futebol. Mas Deus te fez uma mulher que gosta de futebol. Não importa se você é uma mulher que gosta de boxe, ó. Gosta de bater. Tem menina assim. E daí? E daí? Não importa, Deus te fez uma mulher que gosta de esporte assim, radical. Não importa se você é um menino, um homem, que gosta de cultivar flores. Oh, maravilha! Qual o problema? Deus te fez um homem que gosta de cultivar flores. Qual o problema? Qual o problema? Mas no princípio, Deus te criou homem e mulher. O terceiro sexo é invenção de Satanás, invenção humana. É isso que nós não podemos, este conceito. Sem agredir, não agrida ninguém, nós não precisamos agredir. Sem discriminar, nós não precisamos discriminar nem agredir ninguém, mas nós precisamos falar isso para as nossas crianças e adolescentes. Vocês não sabem na escola como eles serão atacados com a ideia homossexual. É um projeto do diabo para destruir a geração. Entenderam o que eu falei? Nós não precisamos atacar, agredir ninguém, nós não precisamos levantar bandeira, Deus não nos chamou para isso. Nós não precisamos politizar, polarizar, odiar, não contem comigo para isso. Mas nós temos este conceito fundado e firmado e nós passamos para as nossas crianças isso. Amém? A menina de Naamã, sozinha numa terra estranha, a fé protegeu essa menina. Os princípios que ela aprendeu no lar, talvez até os 12 anos, protegeram essa menina, guardaram essa menina. Ela teve condições de falar da sua fé. Ela foi ouvida. E Deus é tão fiel, minha querida irmã, meu querido irmão. Deus é fiel. Deus é
tinha pensado nisso, mas domingo eu preguei e eu fico imaginando, Naamã, depois que ele foi curado, né? A Bíblia diz, olha, no versículo 15 do capítulo 5 de 2 Reis, versículo 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Era isso mesmo que Deus, essa mensagem que Deus queria espalhar para o mundo. Que Deus escolheu a nação de Israel para se mostrar. Então a mensagem foi dada. Esse homem se converteu a Deus, ele foi curado e ele voltou, quer dizer, recebeu a salvação, não é? Os 10 leprosos que Jesus curou, 9 foram curados, mas só um voltou. E só um recebeu a salvação. Naamã recebeu a salvação. Imagina Naamã voltando para casa, curado, salvo, liberto. Eu acho que a menininha ficou lá na casa dele se ela não tinha família, né? Eu penso que se ela tinha família, Naamã devolveu ela para a família. Mas se ela não tinha família, Naamã cuidou dessa menina. Cuidou de uma maneira muito especial. Porque ela foi o canal de Deus para a cura dele. Escuta aqui. Quando você não puder mais cobrir e guardar os seus filhos, a fé e a estrutura do lar vai cobrir e guardar os seus filhos. Aquilo que eles aprenderam em casa vai cobrir e guardar os seus filhos. Amém? Eu quero terminar usando um texto de 2 Timóteo, só para coroar o que eu estou dizendo. 2 Timóteo 3,15, que eu gosto muito desse texto também. 2 Timóteo 3,15. Vamos começar no versículo 14? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo 1, aqui, não, é 2 Timóteo mesmo, capítulo 1, quer ver? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, em consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certa que habita em ti. Loide e Eunice criaram Timóteo com as sagradas letras. A conversão de Timóteo veio depois, ou veio em processo, não é? Em processo. Sabe as sagradas letras e ele se converte, e Timóteo tornou-se um tremendo apóstolo. Educação se dá em casa. Educação sexual faz parte da educação das crianças. Se dá em casa. Princípios se dá em casa. Caráter se dá em casa. Fé
se ensina em casa. É isso que eu quero deixar para você. Vamos orar por aquela menininha, eu não sei o nome dela, mas olha, ela representa milhares. Existem agora milhares de meninas no Brasil na mesma situação dela. E que não estão com os holofotes da mídia em cima, viu? Abusadas, grávidas e deixadas de lado. Que Deus tenha misericórdia dessas crianças. Vamos orar nesse instante? Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença pela fé. Eu e tantas pessoas, centenas de pessoas que estão aqui comigo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Em nome de Jesus, Senhor, eu não conheço o nome daquela criança, mas eu oro por ela. Tem misericórdia dessa criança, Pai. Tem misericórdia. Que esta mãe possa se converter, ó Deus, que esta criança possa encontrar Jesus, porque a única maneira dessa criança vir a ser uma pessoa saudável é se ela encontrar Jesus. Tem piedade, nós clamamos por ela. Tem piedade dessa criança, Pai. Senhor, o bebê que foi sacrificado, o Senhor o recebeu. Como o Senhor recebe todos os abortos aí em cima, Pai. Isso eu entrego a Ti, não cabe a mim julgar. Mas nós clamamos pela misericórdia de Deus aqui, por tantas meninas que são abusadas no Brasil. Senhor, eu me coloco diante de Ti, junto com todas estas mulheres e homens que estão nessa live. Deus, desbarata em nome de Jesus, manda um holofote, ó Deus, de luz, para trazer luz, Senhor, contra esta rede de pedofilia que age no Brasil, ó Deus que é tantas vezes, Senhor, escondida na internet, ó Deus, e protegida até por autoridades. Deus de misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Senhor, nós, ó Deus, como servos e servas de Deus, nós nos arrependemos por esse Brasil pecador. Tem piedade de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, desbarata, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Desfaz esse antro maligno, Senhor. Senhor, oramos, oh Deus, lembrando todas as pessoas que estão adoecidas nas suas casas. Oh Jesus, que a tua mão esteja sobre cada um deles, oh Deus. Guardando, Senhor, guardando a saúde, fazendo voltar a saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe você. Me desculpe se eu te ofendi em alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida.